Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Me chamo Jaqueline e sou professora de Língua Portuguesa da AEJA. Hoje conheceremos um pouco mais sobre a ortografia, seu uso em nosso dia a dia e as letras M e N. Quando será que eu uso essas letras? E quais regras são precisas para que eu empregue corretamente essas letras nas palavras? Vamos lá? Vamos dar início à nossa aula? Então vamos relembrar o que é a ortografia? Ortografia é a parte da gramática normativa que ensina a escrever corretamente as palavras de uma língua. Aqui não determinou qual língua, tá? Então todas as línguas, o inglês, o espanhol, todas as línguas elas possuem uma ortografia correta e um manual dessa ortografia. A palavra ortografia, ela se deriva da palavra grega orto, que significa correto, e grapos, que significa escrita. Então, trocando a ordem das palavras, escrita correta. A ortografia nada mais é do que o estudo da escrita correta das palavras. Agora que já relembramos sobre a ortografia, vamos dar início às nossas letras? Para isso, vamos relembrar o alfabeto? O alfabeto ele é composto por 26 letras. Essas letras são divididas entre vogais e consoantes. Nós temos 5 vogais, as vogais A, E, I, O, U, e nós temos 21 consoantes, que são as demais letras, que não são vogais. Para ficar mais fácil a memorização entre vogais e consoantes, memorizemos então as vogais, que são apenas 5. Então, tudo que não é vogal é consoante, ok? A letra M, vamos dar início então à letra M? Vocês já conhecem bem a letra M, é essa daqui que está na nossa tela. E a letra M ou M, dependendo da pronúncia e da região que você está, é a 13ª letra do alfabeto. Ela é a 13ª letra do alfabeto e ela é uma consoante. Isso mesmo, ela é uma consoante. Nós temos várias palavras que começam com a letra M. Vejamos aqui alguns exemplos. Nós temos a palavra macaco, nós temos a palavra maestro, nós temos a palavra mão, a palavra mar, a palavra mastologista, a palavra menina, a palavra mercado e a palavra metro. Percebam que todas essas palavras são começadas com a letra M. Então, eu tenho o M no começo dessas palavras. Ah, sim. Então, eu já vi que eu tenho várias palavras que são começadas com a letra M. Mas será que eu tenho alguma palavra com a letra M no meio ou no final? Vamos ver? Olha, eu tenho a palavra M no meio e no final, mas como eu vou usar? As regras ortográficas da língua portuguesa definem que a consoante M, ela deve ser usada entre as consoantes P de pato e a consoante B de bala, para a criação dos sons em, in, on. Ah, sim. Então, eu devo usar a consoante M antes das consoantes P e das consoantes B. Vamos ver alguns exemplos aqui? Nesse quadrinho aqui, eu tenho palavras escritas com M antes da letra P. Nós temos a palavra emprego, importante, impossível, comparação, complicado, sempre, simpático, lâmpada e computador. Percebam que o M, a letra M, a consoante M, ela vem anterior à letra P. Então, eu devo usar o M, a letra M, antes do P. E nós temos aqui desse lado palavras com M antes de B. Nós temos a palavra sombra, nós temos a palavra também, ambiente, ambulância, dezembro, combater, combinar e berimbau.
Percebam que a letra M, a consoante M, vem antes da consoante B. Então, toda vez que eu tiver palavras com P e com B, que o M vem antes, né? Elas são grafadas com M antes de P e B, ok? As palavras também podem ser escritas com M quando os grupos em, in, on, aparecem no fim da palavra. Como assim? Quando eu tenho o M no fim da palavra, antes de P ou até mesmo do B, mas ela está no fim e ela tem que assumir esses sons, né? O som de an, en, in, on, elas também são escritas com M. Vejamos os exemplos dessas palavras. Comum, assim, porém, rim, capim, cupom, som e jejum. Então, quando o M está no final, é a última letra da palavra e eu preciso que ele assuma esse som, ela é grafada com M, ok? Vamos seguindo? Agora nós vamos apresentar a letra N. E quando eu vou usar a letra N? A letra N é a 14ª letra do alfabeto e também é a 11ª consoante, certo? Eu tenho aqui palavras que se iniciam com N. Vamos ver essas palavras? Eu tenho aqui a palavra nascer, nativo, natural, navegante, necessário, neto, nível e nobre. Todas essas palavras que foram grafadas aqui, elas começam com a letra N. Percebam o som, a diferença dos sons entre o M e o N. São próximos, né? São até um pouco parecidos, mas ao falarmos, ao pronunciarmos, conseguimos perceber bem nitidamente a diferença. Vamos pronunciar a palavra nativo, começada com N, e a palavra macaco, começada com M, o som é bem diferente. Então, no começo, não resta dúvidas, não é mesmo? De qual letra usar, se eu uso o M ou se eu uso o N, porque são próximos os sons, mas ao pronunciarmos a palavra, conseguimos identificar com qual letra ela deve começar. Agora que eu já vi palavras começadas com N, vamos ver aonde mais eu utilizo essa consoante? A consoante N, formando os grupos an, en, in, on, é usada antes das palavras, antes das consoantes que não são P e B. Então, toda vez que eu tenho uma consoante, que não é a consoante P de papai e nem a consoante B de bala, eu utilizo a consoante N. Ah, tá. Então, deixa eu memorizar, deixa eu fixar. Toda vez que eu tenho uma palavra e tenho dúvida de qual letra empregar, se é o M ou se é o N, eu devo memorizar que toda vez que eu tenho uma palavra antes de P e B, eu uso M. Nas demais situações, eu uso a letra N. Vejamos aqui, então, o N com som de an, en, in, on, Antigo, esperança, endereço, envelope, inscrição, domingo e 11. Aqui nenhuma dessas palavras foram grafadas, foram escritas com P e B. Então, para todas elas que não têm a grafia que apresente as letras P e B, eu uso a letra N. Então, eu uso a letra N nas palavras começadas em N e uso a letra N para todas as demais consoantes que não são P e B, ok? Então, vamos relembrar, vamos recapitular tudo o que vimos até agora do nosso conteúdo. Usamos a letra M antes da consoante P e da consoante B. Então, usamos M antes de P e B. Para as demais consoantes,
as palavras são escritas com a letra N. Vamos colocar em prática o que aprendemos na nossa atividade de fixação? Vamos lá? Modifique as palavras acrescentando a letra M ou a letra N. Lebre. Eu tenho aqui a letra B, então eu já sei que essa palavra eu vou ter que acrescentar a letra M, porque antes de P e B eu uso sempre M. Eu tenho aqui a palavra cação. Para que eu possa modificar essa palavra cação, eu não tenho nem o P e nem o B, ela vai ser escrita com N. A palavra sobra, eu tenho o B, então antes de P e B eu devo usar M. Lobo, também eu tenho a consoante B, antes de P e B eu devo usar M. Eu tenho a palavra broca. Onde será que ele vai entrar aqui nessa palavra, broca? Não é aqui no começo, não é mesmo? Não, porque essa palavra está começando com B. Ela vai entrar aqui. Então, ela vai ser escrita com N, porque eu só tenho B no início dessa palavra. Então, quando eu vou acrescentar o M ou o N no meio, eu tenho que ver se o B está no meio. Como ele não está, ele está no início dessa palavra, essa palavra vai ser grafada com a letra N, com a consoante N. E nós temos também a palavra roda. Como eu não tenho também o P e o B na palavra, ela vai ser grafada com a letra N. Vamos ver como vão ficar essas palavras? A palavra lebre vai ficar lembre, escrita com M, porque antes de P e B eu sempre uso M. A palavra cação vai ficar a palavra canção, grafada com N, né? Porque ela não tem nem o P nem o B, então nas demais situações eu sempre vou usar a consoante N, não é mesmo? Nós temos aqui a palavra sombra. Como eu tenho o B antes, né, da consoante que eu vou acrescentar, seja o N ou o M, eu sempre vou acrescentar o M, porque antes de P e B eu uso M. Nós temos a palavra lombo, que é a mesma regrinha da palavra de cima, antes de P e B eu uso o M. Nós temos a palavra broca, que fica a palavra bronca. E nós temos a palavra roda, que fica a palavra ronda. Nessas duas palavras eu não tenho nem a consoante P, nem a consoante B. Então, eu sempre vou usar N para grafar corretamente essas palavras, ok? Vamos para mais um exercício de fixação? Leia as palavras abaixo e responda. Sempre, limpo, tambor, empinar. São as palavras que eu tenho aqui abaixo. Sempre, limpo, tambor e empinar. Por que essas palavras foram escritas com a consoante M e não com a consoante N? Por que será, gente? Olha, eu já até deixei marcado aqui para vocês a letra M. Vamos ver o que vem depois da consoante M. Nessa palavra veio o P, nessa palavra veio o B, nessa também veio o B e nessa veio o P. Ah, então é fácil eu responder por que essas palavras foram grafadas com M ao invés de N. Porque sempre antes de P e B eu uso M, não é isso? Isso aí. Antes de P ou B, usamos M, ok? Agora que compreendemos melhor o assunto, a matéria e fizemos também os exercícios de fixação, é com vocês agora. Em seu caderno, você vai escrever 5 palavras com a letra M e 5 palavras com a letra N. Por quê? Por que é necessário que eu procure essas palavras e por que é necessário que eu reescreva essas palavras? Gente, a ortografia é muito bacana. Quanto mais vamos vendo, mais vamos memorizando o uso correto das letras em cada palavra.
Apesar de saber as regrinhas, eu preciso ter contato com essas palavras, eu preciso reescrevê-las, eu preciso lê-las. Então, quanto mais eu procuro, quanto mais eu faço atividade em cima do que foi me dito, mais eu consigo assimilar, mais eu consigo compreender o que foi explicado. Então, em seu caderno, você vai escrever 5 palavras com a letrinha M e 5 palavras com a letrinha N. Por hoje é só, até a próxima aula. E para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED GV.